pessoal, sejam bem-vindos então à nossa sexta aula. Na última aula a gente terminou aqui o nosso insert, né, fazendo todo o processo para ter ele prontinho aqui então, né, como vocês podem ver. Agora, está aqui o nosso insert, falta o que? Falta o update e o delete. Nessa aula a gente vai ver o update, que ele tem uma estrutura extremamente similar ao insert com algumas pequenas modificações. Então, para a gente iniciar, o primeiro passo que eu tenho que tomar é criar um folder chamado update e fazer o insert do update.js e do update.css. Beleza. Iniciando pelo update, a gente vai fazer as mesmas importações do insert. Então, até vou deixar alguns pontos aqui abertos do insert, porque a gente vai fazer mesmas importações. Então, aqui, ó, eu tenho aqui esse import, que é do React, do component, do update.cs e do redirect aqui. Um outro que a gente vai precisar utilizar agora é a nossa API dos nossos services, que é para buscar a nossa URL base do nosso sistema back-end. Por quê? Porque nesse caso aqui do update, a gente tem que buscar os dados, né, do nosso sistema, apresentar para o usuário e ele tem que modificar esses dados. Então, tem que fazer um select também desses dados para buscar eles e apresentar na tela para daí o usuário modificar, né? Não pode ser em branco como foi o insert. Então, vou lá em Services e Services, busquei minha API. Beleza. Então, tenho aqui tudo certinho. Crio a minha class editar usuário, que stands component. Aqui. Faço o meu constructor trazendo as propriedades, né? Os props, super props. E aí seto o meu estado, sendo que essa parte aqui eu vou copiando também aqui, até para não tornar muito longa essa videoaula, para deixar um pouco mais otimizado. Então, o thisState, mesma coisa do insert, nós temos o usuário com seu nome, sua matrícula. O ativo eu não vou usar no update aqui, por quê? Porque eu posso deixar esse ativo para quando eu tivesse por exemplo, editar o perfil, eu edito somente essas informações aqui que a gente vai trabalhar, e o ativo eu deixo para um outro local, por exemplo, no local onde eu altero a senha, ou altero se esse usuário está ativo ou inativo, eu deixo para atualizar lá. Então aqui eu não vou usar o ativo, embora se vocês quisessem, seria exatamente a mesma sistemática que a gente vai fazer aqui e fez no insert lá para apresentação de um radio button. Então não tem nada de diferente nesse ponto, tá? Então é só por questões de lógica mesmo. O meu redirect igual a false e fechou. Então aqui fecho o meu construtor, né, da minha classe. Aí eu tenho o meu component did mount. Por que eu tenho nesse aqui o component did mount? Porque é aquilo que eu expliquei no início. Como eu tenho que trazer os dados e preencher nos campos, eu preciso que esses dados venham de algum lugar. E com isso eu tenho que chamar esses dados a partir da minha database. Então, o primeiro passo é buscar os meus parâmetros, né? Então, estou ainda ali no props. Então, usando o props aqui, consigo buscar os parâmetros que estão contidos, sendo que nesse caso, como eu vou ter na minha rota usuários barra o ID, eu consigo capturar o ID do usuário. Tendo posse do ID do usuário, eu faço o meu response, né, que é com o nosso API.get, ou seja, estou fazendo aquilo que eu fiz lá no details, né? Então aquilo que a gente fez no details está sendo feito aqui, barra usuários, barra cifrão
ID. Então, nada mais do que a gente fez lá nos nossos detalhes. Ó. Então, está aqui no detalhes, ó, exatamente igual, porque a gente está buscando um registro por seu ID. Qual que é a diferença? Que eu vou, nesse caso aqui, preencher esses dados nos campos e o meu usuário vai poder manipular esses dados e atualizar. Então, usuário, response.data. Beleza. Fechamos o nosso component didMount. Então, com isso temos pronto essa parte aqui. Como eu falei antes, o insert ele é muito, o update ele é muito similar ao insert. Então, por exemplo, a partir do momento que eu tenho o meu estado, no insert aqui, ó, eu tenho esse estado vazio e ele renderiza com os valores aqui, que vai ser desse estado aqui vazio, né? Então, por isso que quando eu venho aqui no meu insert, ó, ele mostra para mim tudo vazio, ó, os campos vazios. Beleza. No update, eu vou fazer a mesma coisa. Então, esse processo de renderização é igual. Só que o que muda? Muda que como eu fiz que quando carregar o meu componente, né, a minha página ali, ele busque os dados e atualize o estado do usuário, isso aqui que no insert está em branco, vai passar a ter os dados do usuário cujo ID eu passei. Então, dessa forma, isso aqui que antes pegaria o estado referente a isto aqui vai pegar o estado referente a esses valores aqui, ó, depois desse atualizado estado que estão com os dados do usuário, o ID. Então, dessa forma aqui, ó, todo o meu render pode ser copiado sem problemas, tá? Copiado até o final dele aqui, ó. E aí eu consigo fazer embaixo aqui o meu insert, lembrando somente o que? Eu vou ter aqui o meu redirect normal, então quando eu fizer o update, ele vai fazer o redirecionamento, se tudo deu certo, para a página principal. Vou ter o meu handle submit quando eu fizer o meu form. Aqui, em vez de criar usuário, vai ser editar usuário. Tudo isso aqui vai ficar igual, tá? E aqui a gente muda usuário update e vai mudando. Tudo isso aqui está igual, porque tem que manter o mesmo padrão de campo, né? Já que a gente tem um padrão no insert, mantém o mesmo padrão no update. O value vai ser do estado do nome, que em vez de pegar esse estado aqui, vai ser esse estado aqui atualizado pelo component didMount, que é quando carregar o componente. Aqui eu vou mudando, né? Usuário insert vai ser usuário update, só para ter uma diferenciação, né? Aqui também no cidade, aqui também no estado. E aí, aqui na nossa div do radio, como eu falei antes, expliquei o motivo, nós não temos esta daqui, embora poderíamos deixar e ter ela aqui normalmente, marcar um valor e atualizar, tá? Mas não vamos trabalhar com ela. E por fim, editar. Beleza. Tenho o meu hand input change endereço e o meu hand input change. Ambos trabalham exatamente da mesma forma, então, novamente, venho aqui e copio esses dois, porque eles não mudam nada, então não tenho por que a gente escrever tudo de novo, do zero, eles estão exatamente iguais, né? Então, venho aqui, coloco o meu handle input change e o handle input change endereço, porque eles estão iguais, tá? Não muda nada. Perfeito. Então, fizemos pequenas modificações, adicionamos o component didMount. Então, aqui, aqui tivemos a importação da API, aqui tivemos o constructor e o props, porque a gente precisa pegar no component didMount o props params. Adicionamos o component didMount, aqui se manteve igual, e aqui se manteve praticamente igual, mudando pequenas informações e removendo o radio button, porque a gente não vai utilizar ele. O handle input change endereço igual.
Falta quem? Falta o handle submit, que controla todo o nosso formulário. Esse sim tem mudanças também. Então, vamos fazer ele do zero. Então, tenho aqui o meu handle submit, event, maior, igual e o sinal para a nossa function, const id, então, porque nesse caso eu estou trabalhando com um registro em específico, então eu preciso atualizar aquele registro com este ID. Então, eu vou lá, busco novamente o meu ID, salvei ele na constante ID e faço um fetch, no qual eu vou ter o endereço, que é esse aqui. Então, se eu vim aqui atualizar o primeiro, Felipe23, acessar e editar, eu vou vir nesse endereço aqui, ó, editar usuário. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter localhost, http, né? http, // localhost 3001 /sistema /usuários /id. Qual que é esse endereço? O endereço que a gente tem aqui, ó. Então, aqui eu vou ter o meu editar usuário do meu front-end e aqui eu vou ter o endereço que eu tenho que acessar. Então, sistema usuários o ID. Então, por exemplo, eu venho aqui e vou colocar o ID do cara. Fechou. Então, esse endereço aqui é o endereço no qual eu faço o update no meu back-end. Então, vou acessar esse endereço aqui, passando o ID variável, né? Que não vai ser fixo, vai ser sempre variando o ID. Por quê? Porque lá eu vou fazer aqui um put. Então, essa página aqui que a gente está vendo do editar usuário é uma página de front-end, no qual eu preencho os dados e clico em enviar. Ao eu clicar em enviar, ele vai acessar essa página aqui, que é a do meu back-end, e vai passar os dados atualizados para cada uma dessas propriedades, fazendo um processo de update. Então, como eu falei, o meu method é put, porque é um update, então lembrando das requisições HTTP, né? Estamos trabalhando com o método update. Tenho que o meu ID, que é esse carinha aqui, vai ser esse valor desse ID aqui, né? Então, ID, /ID. E o meu body é o nosso formato padrão, JSON.stringify, e o estado atual do meu usuário. E o meu headers vai ser content type, type maiúsculo, content type, application /JSON. Fechei aqui. Esse aqui não pode estar fechando aqui, senão vai dar erro esse fetch, então esse parênteses aqui em cima tem que fechar aqui, agora sim. Ponto, then, ou seja, então, depois de fazer isso, se todos os dados estiverem ok, ou seja, se a data estiver ok, vem aqui e faz a mudança do estado do redirect para verdadeiro. Ponto e vírgula, não estamos realizando nenhum tratamento de erro. Aqui fechei e o event.prevent default. Beleza, então o que está acontecendo aqui, pessoal? Olha só, já salvei, não deu nenhum erro. Então, o que a gente está fazendo? Eu inicio com o meu estado. Meu estado aqui está com todas as propriedades, valores vazios, tá? O meu props, ele carrega consigo, né, no construtor, os parâmetros, por exemplo, que é esse aqui. Então,
eu vou pegar aqui, ó, no meu props, eu tenho meus parâmetros, né? Então, eu vou conseguir pegar o parâmetro e apresentar os dados para o usuário. Então, aqui no nosso front-end eu tenho aqui o meu ID, esse ID vai ser esse aqui, então esse ID é esse aqui, tá? Vou acessar essa página, apresentar para o usuário, a API vai buscar lá os dados para mim e mostrar. Então, vejam só, estou acessando essa página no meu back-end, passando este ID e buscando estes dados aqui, né? Então, até deixa eu pegar do primeiro para ser exatamente igual. Vou lá, que a gente está no primeiro aqui, vou lá primeiro, esse aqui. Então, barra esse aqui. Então, o que está acontecendo? Acesso via URL base, sistema, usuários, esse ID aqui. Então, é desse carinha aqui. Busco esses dados aqui, salvo em usuário e atualizo o estado dele. Então, a partir desse momento que eu atualizei, isso aqui passa a ter esses dados aqui. Beleza. Monto o meu formulário. Agora, isso aqui é para o nosso front-end. Então, monto o meu formulário com os campos. E os valores que eu peguei daqui vão estar preenchidos em cada campo respectivo. Então, o nome vai ser aqui o nome Felipe e assim por diante, tá? Então, vai estar aqui. E faço a atualização quando eu modificar algo, ou seja, quando eu mudar aqui no meu campo algum valor, né, fazer uma atualização de algum valor, ele vai estar mudando o estado aqui, conforme a gente já tinha visto. E por fim, quando eu clicar em enviar o formulário, ele vai pegar todos esses dados que eu preenchi atualizados, vai enviar para o endereço do back-end novamente, então vou estar enviando para cá, nesse ID aqui, então nesse ID aqui, passando como dados todos os dados do usuário que estão no estado atual, que é o estado com os dados atualizados que eu mandei aqui. Se tudo estiver ok, ele vai me redirecionar desta página para a página principal. Beleza, com isso estamos com tudo pronto. Nosso PUT, que é o método HTTP para update. Falta o quê? Falta o CSS e as rotas. O CSS também segue exatamente o mesmo padrão, é igual do nosso insert, porque são os mesmos campos, né? Então, eu vou vir aqui no insert CSS, vou dar um Ctrl C e um Ctrl V aqui. Lembrando que a gente colocou update, usuário update, então aqui vai ser usuário update e usuário update. Perfeito. Falta quem? Falta as nossas rotas, né? Então, com as nossas rotas, a gente vai vir aqui fazer um import. Deixa eu ver se a gente fez lá embaixo já o nosso export. Não, não fizemos. Temos que fazer o nosso export aqui. Então, venho aqui, pego e faço o meu export default, editar usuário, que é o nosso class. Então, nossa class aqui, editar usuário, estou exportando para que fique visível aqui nas nossas rotas. Beleza. Com isso, venho aqui, faço um import update from, e aí eu passo o caminho do nosso update. Beleza, fechou aqui. Como estamos trabalhando com isso aqui, que tem um ID, né? Ou seja, estamos trabalhando com a passagem do ID, eu vou ter uma rota desse tipo aqui com ID, usuários/ID, só que vai ser editar usuário, como a gente está vendo aqui, vai ser editar usuário, e o meu componente vai ser o update. Beleza, vejam só, já carregou. Até vou dar um BR aqui, ó, ficou bem juntinho aqui, vou dar um BR ali só para a gente quebrar, ali não ficar tão junto. Vou dar um BR aqui antes do button. Lembrando que eu não estou me preocupando com estilização, então por isso estou utilizando o BR, né? O correto seria trabalhar com CSS e outros recursos. Beleza. Nome, matrícula, cidade, estado. Dessa forma, nós conseguimos modificar os valores, ó, e salvar. Então, vamos fazer um teste. Vou colocar aqui teste,
Vou colocar uma matrícula 145.7.457 e vou colocar aqui Porto Alegre. O RS eu vou manter e vou dar um editar. Vamos ver aqui que houve, ele não me mandou? Não, não me mandou. Vamos ver o que deu aqui, se faltou alguma coisa. New state, localhost sistema usuários. Vamos ver se o que ele deu de erro lá no nosso back-end. Nada. Editar não foi. Deixa eu ver o que deu aqui então no nosso editar. O meu button, submit, editar. A nossa rota, deixa eu ver aqui se faltou alguma coisa. Editar usuário, update. Editar usuário ID, já carregou normal. Então tem alguma coisa aqui no nosso form, handle submit. Está aqui. Redirect to. Vamos ver o porquê que ele não mandou nós lá para a nossa página. Deixa eu ver se ele atualizou. Não, não atualizou não. Então vamos ver o porquê que ele está dando erro. Vamos dar um F12 aqui. Não, usuários não mandou, não me falou nada aqui. Vamos ver o que houve. O constructor, nossa classe, o assembly mount, nosso render e o nosso form submit. Até aqui está tudo certo, não tem nada errado. Nosso reject está aqui, né? Se for reject verdadeiro, manda lá para nossa página principal, nosso form submit, handle submit, editar usuário. Vamos ver o que ele está passando para nós. Nosso type submit, atualizar, nosso button. Handle submit event, aqui está tudo certo. Constant this props.match perms, então aqui está certinho também. Fetch localhost HTTP 3001, sistema, usuários. Barra, faltou aqui, ó. Faltou isso daqui, ó. Faltou o nosso cifrão. Vamos tentar agora. Atualizou. Vamos colocar aqui teste 708 Porto Alegre e aqui RS. Editei, agora sim. Se eu for vir aqui, Porto Alegre, RS, teste 708. Nosso ativo continua como true. Vamos testar um outro aqui que tenha, por exemplo, um ativo igual a false. Vamos ver aqui. Vamos ver esse aqui, usuário nativo. Eu acho que esse último aqui tem algo. Vamos ver um que tem um falso aqui, inativo. Vamos para este carinha aqui. Vamos editar. Vou colocar aqui Felipe 760 Restinga Seca RS. Vamos editar. Beleza, fechou. Era esse carinha aqui. Usuário inativo, continua, né? Porque a gente não está mudando. Então vejam, apesar de a gente não ter o campo, ele não modifica. Se está ativo, fica ativo. Se está inativo, fica inativo. 760 mudou, Felipe, Restinga Seca, RS. Então, tá certinho. Se a gente olhar aqui no nosso page 3, ele atualizou aqui, Restinga Seca, tudo certo. E com isso conseguimos fechar o nosso sistema. Lembrando que o nosso errinho, aquele que tinha dado, era do nosso cifrão aqui do nosso ID, então ele não reconhecia como uma variável ID, né? Ele reconhecia somente como uma passagem fixa do ID. Então, foi esse o erro que tinha causado. Ele fez todo o nosso processo de pegar o estado atual, carregar os dados, que é isso que a gente está vendo aqui, né? Então, se eu vim aqui editar, ó, isso que ele está fazendo aqui, ó, é o component mount, que é o carregar o componente, foi lá, buscou no nosso back-end usuário com este ID, que é esse ID aqui,
carregou os dados, então ele setou os dados, o estado aqui do usuário, carregando os dados nisso aqui, e cada um desses valores são carregados aqui, ó, nome, tá aqui o nome do Felipe, e assim por diante. A partir desse momento, é a mesma sistemática do insert, que quando eu mudo aqui, o random input change entra em ação, atualiza o estado, quando eu mudar aqui, né? Então, Felipe Nunes. Então, ele mudou aqui o estado, estou com o estado atualizado para Felipe Nunes. E ele faz o quê? Quando eu clicar em editar, ele vem aqui, mudou. Por quê? Porque ele vai lá para o nosso back-end, envia esses dados no corpo da requisição, né? Então está aqui os dados do usuário com os registros atualizados, enviou para essa página aqui com o ID, com o método put, que é atualizar, está aqui o nosso ID. Se tudo estiver certo, ele nos redirecionou no nosso front-end para a página principal, que é essa aqui, né? E aqui ele atualizou o nosso sistema no back-end. Com isso, fechamos então o nosso update, faltando agora somente o delete.